E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma boa noite para todo mundo. Eu sou o Rodrigo Brasileiro, vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Hoje é dia 15 de maio de 2020, mais um dia aí que a galera tem quarentena. Hoje mais um dia de curso de Direito Constitucional Imperial com a doutora Júlia Bittencourt, que daqui a pouco já vou chamar aqui a doutora Júlia, que vai entrar do perfil do Brasília, capital do Império. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o poder judicial. Vamos saber como é que era o STF na época do Império e quem sabe nós possamos nos inspirar, porque esse STF aí que a gente tem, na minha opinião, tá bem complicado. Tá bem trash. Não tá se vendo? Peraí. Estou vendo o seu sofá, Júlia. Eu tô te vendo agora. Boa noite, Lucas. Tudo bom? O pessoal já tá entrando. Tá se vendo? Agora eu tô. E aí, pessoal, a galera tá entrando aí, mais um curso, mais uma aula com a doutora Júlia sobre direito Tá constitucional. terminando, tá terminando. Tá terminando, mas a quarentena também tá, pelo menos assim, se a quarentena durar até a gente conseguir fechar o curso, já vai ser uma coisa boa. É porque aí pelo menos já vai ter tudo cravado, né? É, e já tá no YouTube, já tá tudo no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tópico muito bom, deixa eu achar aqui, que é o título 6 da Constituição, que trata do Poder Judicial, atualmente Poder Judiciário, que é um dos 4 poderes do Império, juntamente com o Poder Moderador, o Poder Executivo, o Legislativo e o Poder Judicial. Quem tiver a Constituição Imperial, eu recomendo que compre. Compra no Kindle, que sai mais barato, sai mais prático, não precisa ficar tomando espaço em casa. E, Júlia, eu posso começar lendo a Constituição, só o artigo 151? Pode, se você quiser, pode começar. Então vamos lá, título 6º do Poder Judicial, Hoje capítulo único. nós vamos falar hoje sobre o STF. Não é sobre o 151, não? Não é tudo, não? É todo, mas eu tô falando assim, né? Que o pessoal gosta de uma Ah, polêmica, então nós vamos falar do STF Imperial. ó, hoje, geralmente eu mando as perguntas antes, né? Hoje eu não mandei, eu já estou com umas perguntas aqui na cabeça. Aquelas perguntas, e se? Tu não me mandou, né? Aquelas... Eu esqueci de mandar, porque eu estava fazendo um curso online sobre aminoácidos essenciais. Aí não. Nossa, super interessante. Não, mas é mesmo. Inclusive, sabe o que eu estou pensando, Júlia? Fazer uma palestra, porque o único tema que eu falo é coaching em programação neurolinguística, né? Eu estou pensando em organizar uma palestra para falar sobre hábitos saudáveis para ativista político. Porque a atividade do ativista, ela pressupõe algum grau de estresse, entendeu? Mas isso fica para outro assunto aí. Vamos lá. Capítulo único. Dos juízes e tribunais de justiça. Artigo 151. O Poder Judicial, independente, e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar, assim no cível, como no crime, nos casos e pelo modo que os códigos determinarem. A partir desse Código 51, que já dá um corpo do que é o Poder Judicial, começa a aula, Julinha. Para começar, tem pouquinha gente ainda aí, né, assistindo, mas eu acredito que daqui a pouco aumente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Poder Judicial, tanto em continuidade dos nossos estudos. Pretendemos, pelo menos, falar, se não der para falar de toda a Constituição aí nessa quarentena, mas pelo menos os pontos mais importantes a gente vai ter falado aqui, tá?
Então, assim, pelo menos para vocês terem noção do que se trata a Constituição Imperial e alguns comparativos. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o poder judicial. Não era poder judiciário na época do Império, era poder judicial, o nome que se dava. Hoje é poder judiciário, mas eu diria que é o poder mais igual que nós temos hoje. Então, assim, de todos os poderes, o poder judicial ou judiciário é o que mais se manteve muito parecido com os dias atuais. E eu vou tratar aqui de uns temas bastante legais aqui, sobre o juiz de paz, que era uma peculiaridade do Império, que é polêmica, mas eu até que gosto do juiz de paz do Império, eu vou falar um pouquinho dele aqui, e eu vou falar dos principais pontos da Constituição, porque ela é muito grande, vocês sabem, eu vou mencionar as principais partes. Então, vamos lá. O Rodrigo acabou de ler aí, a principal característica do poder judiciário, lá na época do Império, é que ele era independente em relação aos outros poderes. Hoje, na República, nós temos essa mesma prerrogativa. Todos os poderes eles são independentes. Lá no Império, o poder judicial também era independente, mas ele tinha uma certa, um peso contrapeso, que era o imperador. Ou seja, o imperador era responsável por nomear todos os juízes, desde o primeiro grau até o que nós chamaríamos hoje de STF. Então, existe aí, apesar de ele ser independente, ele ter autonomia de criar seu próprio regimento interno, de fazer sua própria organização, o imperador que era o responsável para nomear os promotores, para nomear os juízes. Então, tem um certo limite aí. O que, de certo modo, era importante, até nos tempos atuais, também é assim, por exemplo, quem nomeia o ministro do STF ou do STJ é o presidente da República, que é o poder executivo. Então, lá no Império era algo parecido com o que nós temos hoje. Por isso que eu falo que o poder judicial praticamente não mudou. É quase a mesma coisa, mas as principais pontos eu vou mencionar aqui com vocês. Então, essa daí é a principal característica dele, é essa, que ele era um poder independente. O outro fato é porque existiam duas pessoas, dois objetos no poder judicial lá no Império, que eram os jurados e os juízes. Os jurados, como está escrito aqui na Constituição Imperial, está escrito assim: os jurados, eles pronunciam o fato, e os juízes, eles aplicam a lei. Então, lá no Império, era muito parecido. Quem já assistiu esse filme americano já deve ter experimentado, ou já deve ter visto, que até em crimes cíveis, nesses filmes americanos, sempre tem os jurados. Hoje, no Brasil, como é que ocorre? Só tem tribunal de júri para crimes contra a vida, né? O que seria o tribunal de júri para quem não sabe? É quando o tribunal ele chama algumas pessoas aleatórias, né? Recebe uma carta, e essas pessoas têm que ir até o tribunal, escutar as partes, escutar os advogados, saber os fatos e depois da sua, vamos dizer assim, sua sentença, seu veredito. Lá no Império, tanto na área civil quanto na área criminal, existiam esses tribunais de júri. Então, ela era uma peculiaridade bastante interessante, que é muito parecido com o sistema norte-americano até hoje. Com certeza, vocês já devem ter visto nos filmes que até em áreas cíveis, áreas administrativas, sempre tem um pessoal sentadinho lá assistindo o julgamento. Esse pessoal lá no Império também era assim, tanto na área civil como na área criminal. Hoje, no Brasil, só temos tribunal do júri nos crimes contra a vida. Então, ela é uma peculiaridade, uma característica bastante interessante do Império. Tá? Então, na Constituição do Império, ele está escrito o seguinte: os jurados pronunciam fato, ou seja, eles escutavam o fato que nem ocorre no Tribunal do Júri. E os juízes aplicavam a lei, porque, afinal, os jurados, normalmente, não tinham conhecimento jurídico. Então, eles precisavam daquele juiz para ajudar eles ali a aplicarem a lei corretamente. Eles apenas faziam uma análise dos fatos, que é um ponto bastante interessante.
Outro ponto legal aqui que eu gosto de mencionar é o artigo 153. Está escrito o seguinte: os juízes de direito são perpétuos, ou seja, do mesmo modo que é hoje aqui no Brasil, lá no Império também ocorria isso. Eles têm a vitaliciedade, ou seja, um juiz só pode ser suspenso, perder um cargo, depois de uma sentença. Lá no Império, o que ocorria? Se o juiz ele cometesse algum delito, ele podia ser suspenso pelo imperador, aí ocorria o processo, e só depois de uma sentença é que ele poderia vir a perder o cargo. Uma característica que tiverem nos dias de hoje é que quando o juiz lá no Império perdia o cargo, ele perdia os rendimentos dele também. Hoje, na República, o que acontece? Nós temos, vocês com certeza já devem ter ouvido, a aposentadoria compulsória. Compulsória, sim, sim. Eu tô tentando a minha, eu não consegui. Mas tu tá muito novo ainda, Rodrigo. Eu quero você falar só de monarquia. O que é a aposentadoria compulsória, pessoal? É porque existe no Poder Judiciário uma relação assim, que o juiz ele é uma figura muito importante, que a probabilidade dele cometer um delito é grande. Então, para que aquelas sentenças que ele proferiu até aquele momento que ele cometeu um crime não venham a ser recusadas, o Poder Judiciário ele coloca aquele juiz que cometeu um crime em uma aposentadoria compulsória, ou seja, ele é retirado do cargo, mas ele continua recebendo o salário dele. Que bom, né? Gente, que maravilhoso isso, né? É bom, né? Mas, assim, essa aposentadoria compulsória, na prática, ela é uma punição. Tá? Ela é uma punição, ela tem um caráter punitivo. Mas não é muito punitivo, né? Porque você para de trabalhar e continua recebendo o salário. Claro, você perde alguns benefícios que tinha, mas você continua recebendo seu salário. Lá no Império, não havia isso. Você podia perder seu cargo? Podia. Mas se você perdesse, você também perdia os seus rendimentos. Júlia, você está no artigo 154? Estou indo para o 154 agora. Ah, tá. Isso aí, tá. Então, assim, eu estou mencionando 153 no momento. Então, assim, essa característica é muito importante, né, que os juízes eram perpétuos até determinado ponto. Se eles cometessem um crime, eles viriam a ser suspensos pelo imperador, teria um processo contra eles, haveria uma sentença, e aí sim eles poderiam perder o cargo deles para o juiz. Quando eu falo que ele poderia ser suspenso pelo imperador, é porque está aqui previsto no artigo 154, que diz o seguinte: o imperador poderá suspendê-lo por queixa feita contra eles. Ou seja, uma outra característica é que qualquer cidadão, qualquer pessoa poderia prestar uma queixa contra o magistrado, independente da instância que ele estava, desde a primeira até um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Poderia receber uma queixa de qualquer cidadão por algum crime, por algum artefato que ele viesse a fazer, que trouxesse prejuízos àquele cidadão ou à nação ou contra a própria Constituição. E quem tinha a prerrogativa de suspender, de afastar ele durante o processo, era o imperador. Ou seja, essa é uma característica muito importante, porque isso dava ao imperador uma noção de tudo que estava acontecendo no Império. Quem aí já ouviu aquele ditado que fala assim, nada fugia aos olhos do imperador? É porque a Constituição Imperial, em diversas vezes, em diversos setores, traz prerrogativas parecidas com essa. Qualquer coisa que acontecia no Império tinha que passar pelo crivo do imperador. Então, quando a Constituição Imperial coloca esse artigo aqui, e quem deve suspender o juiz é o imperador, é para que o imperador tenha conhecimento que aquele juiz cometeu ou poderia ter cometido algum delito. Mesmo que fosse um juiz de primeiro grau, lá no interior de alguma cidadezinha, o imperador, ou seja, o chefe supremo da nação, ia ter noção
tinha um delito, tinha um juiz lá no interior. Então, isso é muito interessante, porque realmente é aquela frase, nada foge dos olhos do imperador. Ou seja, o imperador ele tinha conhecimento amplo, qualquer que os seus funcionários, podemos dizer assim, estavam fazendo. Então, isso é muito legal. Hoje, infelizmente, nós não temos isso, nós não temos essa vigilância, mas no Império nós tínhamos o cabia ao imperador. A gente pode dizer que o CNJ hoje ele faz um trabalho análogo a esse que o imperador fazia? Pelo menos mais ou menos? Ou bem mais ou menos? Rodrigo, cortou a sua coisa, a sua pergunta, mas eu acredito que você perguntou se o CNJ, Isso, CNJ, exatamente. Fazer essa fiscalização. Rodrigo, a diferença no Império e nos dias atuais é que o CNJ está suportando o poder judiciário. E quem é o presidente do poder judiciário hoje é o próprio presidente do STF. Ou seja, apesar que o juiz vier a cometer um delito, um crime, o próprio poder judiciário vai realizar todos os processos dentro do próprio poder judiciário. A diferença é que no Império era o poder judiciário que cometia um crime e quem ficava sabendo era o outro poder. Então, assim, dois poderes estavam ali de olho em um determinado funcionário. Você tinha um contrapeso externo, né? Você tinha um contrapeso. Júlia, eu fiz hoje a minha lição de casa, olha aqui, estudei bonitinho, aqui ó, para fazer live. E eu peguei uma frase daquele livro que você me indicou, Ensaio sobre o Direito Constitucional Brasileiro. Certo, análise. E teve uma frase que eu anotei, porque essa eu achei muito interessante, porque quando a gente olha, e alguns professores passam no colégio, dá uma ideia de que o imperador ele podia intervir a bel prazer no judiciário. E não é isso. É você ter o mecanismo de freio e contrapeso. Então tem uma frase que, veja bem, da concepção jurídica da época. Não é o que a gente acha da época. Claro que a gente concorda. É assim, a ação moderadora de um poder político sobre o outro é sempre objeto de séria meditação. Então você vê que, tanto que o imperador, ele ouvia o Conselho de Estado, ele não tomava... Repete porque cortou. Eu vou reler a frase, então, da análise do livro. Como é que é o autor do livro? Nem lembro. Tá escutando, Julinha? Tá cortando. Tá cortando muito você. Pessoal, vocês estão me escutando aí? A internet está caindo aí. Deixa eu fazer o seguinte. Vou desconectar aqui. Minha internet é... Pessoal, melhorou agora? Melhorou? Tenta. Acho que sim. Eu vou ler a frase, que é o seguinte. A ação moderadora de um poder político sobre o outro é sempre objeto de séria meditação. Para você ver a seriedade que era esse processo do poder moderador, ele intervir dentro do poder judicial. Não era uma coisa a bel prazer, uma coisa sem critério, que o imperador ele tomava de uma maneira muito frívola. Ele se reunia com o Conselho de Estado, que eram seus conselheiros. Então você vê o grau de seriedade que havia, né? Rodrigo, isso aí é muito importante pelo seguinte, primeiro porque na parte, como eu expliquei aqui, na parte do poder moderador, não existe nenhuma prerrogativa que o imperador poderia intervir diretamente em um poder sem que estivesse estipulado na Constituição. Tá? E outra característica que difere das demais é que aqui na característica do Poder Judiciário, como eu disse, é que ele era independente. Então, assim, a única prerrogativa que o imperador tinha frente ao Poder Judiciário era suspender o magistrado e nomear os magistrados. Mas essa nomeação era muito mais um ato, vamos dizer assim, protocolar, era muito mais para seguir um rito, um protocolo, do que efetivamente uma interferência. Porque a Constituição, nos códigos, diz que ele sempre tinha que escolher os magistrados
por sua antiguidade. Então, não era quem ele era amigo, quem ele achava mais bonitinho. Ele tinha critérios que ele tinha que escolher sempre o mais antigo de um magistrado para um tribunal superior. Então, assim, não é um sistema de interferência, muito pelo contrário, era apenas um ato mais protocolar. E esse artigo 154, ele é um artigo também com esse sentido, que toda a Constituição Imperial, como eu já disse aqui, ela se interliga em seus artigos. Então, todos os poderes, eles, ao mesmo tempo que eles são ativos, eles também são passivos. Ou seja, sempre vai ter alguém ali de olho no poder. Então, esse artigo 154 aqui, ele é mais um artigo nesse sentido. É para que o imperador não pertença o controle da nação. Porque você imagina, isso poderia acontecer com apenas um juiz. Um juiz viria cometer um crime lá no interior. Mas você imagina 60%, 70%, 80% dos juízes virem a cometer um crime, o imperador não está sabendo dessa crise no judiciário dele, na nação dele. Então, era realmente mais uma questão de ele não perder o controle, tá? Não era uma questão de interferência. Pode continuar? Pode, claro, claro. Então, o artigo 54, como eu disse aí, era mais uma questão realmente para ele ficar sabendo o que estava acontecendo no Império. O que é um artigo que eu, com certeza, recepcionaria nos cursos de hoje. Porque eu acho importante essa questão de um poder ajudar o outro, vamos dizer assim, fiscalizar o outro. Hoje, ninguém fiscaliza o judiciário, né? Lá no Império, nós tínhamos um imperador que podia fiscalizar o judiciário. Então, depois que o juiz viesse a cometer um crime, ele fosse suspenso pelo imperador, ele ficava temporariamente suspenso até vir uma sentença de um outro magistrado, de uma outra comarca e de um tribunal acima dele, para que falasse, olha, você cometeu ou não um crime. Então, só depois de uma sentença que ele podia perder o seu cargo. Tá? Então, um ponto bastante importante aí. Outro ponto importante, que volta e meia volta aí nos nossos noticiários, que eu gosto de trazer aqui, quem já ouviu falar do abuso de autoridade, que é polêmico, Esther, é polêmico. Carteirada. Lá na Constituição Imperial já falava de abuso de autoridade. Lá no artigo 156 está escrito o seguinte: todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder. Aí, tananana. Ou seja, lá no Império, hoje nós estamos discutindo isso, pessoal. Hoje, em 2020, nós estamos discutindo abuso de autoridade, se é ou não legal, se é ou não. Lá no Império, em 1824, já havia abuso de autoridade. E se um juiz viesse a cometer abuso de autoridade, ele teria responsabilidades. Então, para vocês verem como a República é atrasada, gente, não sou eu que estou falando, não é o Rodrigo. É a própria Constituição, É a Constituição. Eu estou lendo aqui o que está escrito, está aqui positivado. A gente está aqui numa briga hoje em dia se tem ou não abuso de autoridade. Lá na Constituição do Império já estava positivado e expresso, hein, pessoal? Muito legal isso, né? Aqui no artigo 157 agora, pessoal. Os juízes, eles poderiam ser acusados por suborno, feita, peculato e confusão. Tudo por ação popular. E aqui diz o seguinte, por qualquer do povo, ou seja, qualquer pessoa poderia ir lá fazer uma queixa contra o conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, contra o juiz de primeiro grau, qualquer pessoa, pelo menos é o que está escrito e positivado na frente. Júlia, agora uma dúvida que ficou por questão de terminologia, o que é peita? Todos esses termos aqui, não, todos esses termos
eles estão relacionados a suborno, a peculato, a receber dinheiro indevito. São termos que hoje não são mais muito utilizados, mas na época eram mais comuns. Não, peculato eu até conheço. Peculato é roubo, né? Tem o peculato, porque o peita seria mais ou menos o dinheiro vindo ilícito, né? Não, eu pensei que peito com uma coisa realmente de peitar alguém, entendeu? Assim, sabe com quem você está falando? Você achei que se fosse crime de peita, de dar uma peitada mesmo, sabe? Carteirada. Sim. Só que eu tô vendo que não tem nada a ver. Não, todos eles aqui, o suborno, peito e o peculato com função, são todos ligados aí a recebimentos ilícitos, como dizer assim. É porque tem o recebimento por dinheiro, por bens, por favores. Entendi. Aí cada terminologia indica a natureza. São termos diferentes, mas é mais ou menos a mesma... Ih, deu uma travada. E aí, Ricardo, do Círculo Monarca do Espírito Santo, um abraço para ti, meu amigo. Esperar a Julinha voltar. Lucas mandando um Ave Império aqui, enquanto a Júlia não vem. Deixa eu ver quem mais está aqui na live. Elisa Dai Monteiro, Pretorium. Evandro Chagas, um abraço, Evandro. Defesa Monárquica. Vou ganhar uma camisa monárquica. Julinha caiu, pessoal. Deixa eu ver se ela está aqui de novo. Chamar aqui a Julinha para entrar de novo. Deixa eu ver quem mais aqui. Éder Raul. Oi, Júlia. Caiu? Caiu, mas levantou? Você que caiu, ficou um tempão aí sem. Já estamos de volta. Então, a gente parou. Jovem monarquista saudando também. Remoção de juiz. Acho que ela vai falar. Deixa eu até anotar aqui. Porque isso é um assunto interessante. Fala aí, continua, Julinha. Outro tema aí que eu mencionei aqui com o pessoal é o conceito de mediação e conciliação. Quando eu li isso aqui na Constituição do Império, eu até levei um susto. Porque, o que seria conciliação e mediação? Existe a justiça tradicional e existe a justiça restaurativa. Mas o que seria a justiça tradicional e o que seria a justiça restaurativa? Justiça tradicional é essa que todos nós conhecemos. Você tem um litígio, você vai até o Poder Judiciário através de um advogado, vai constituído pela OAB, entra com uma petição para pleitear aquele determinado bem, aquela determinada petição que você quer. Então, por exemplo, alguém bateu no carro do Rodrigo e o Rodrigo quer uma indenização, ele tem que ir até o Poder Judiciário, ele vai lá no fórum, entrega uma petição, e aí ocorre todo o processo judicial normalmente. E, diga-se de passagem, pessoal, o Poder Judiciário no Brasil é lento, mas é devagar, porque nós temos uma carga gigantesca de processo. Eu sei que o Brasil, se eu não me engano, está entre assim, os maiores países com maior carga de processual do mundo. Então, assim, não é culpa só do juiz, é porque realmente tem muito processo. Então, no Brasil, às vezes, demora 10, 20 anos para ser julgada uma ação. Então, o que ocorreu? Por causa disso, e esse problema ocorreu no mundo inteiro, não era só aqui no Brasil. Então, principalmente no século passado, os juristas começaram a tentar encontrar uma solução para isso. Falaram, gente, tem muito processo. Como é que a gente pode tentar reduzir esses processos? Então, os juristas começaram a pensar numa justiça restaurativa. E essa justiça restaurativa consiste no quê? Numa tentativa de conciliação entre as próprias partes através de um terceiro que se chama mediador. Ou seja, eu briguei com o Rodrigo, por exemplo. Em vez de eu entrar no Poder Judiciário diretamente e pedir para um juiz arrumar o nosso problema, encontrar uma solução para o nosso problema, eu entro vamos dizer assim, num pré-julgamento. É quase isso, tá? Só para vocês entenderem, pré-julgamento. Em que eu e o Rodrigo vamos sentar numa mesa
vai ter um mediador, que é constituído pelo Poder Judiciário, e a gente vai tentar entrar em um acordo. E esse acordo é bom porque vai ser muito mais rápido, porque eu e o Rodrigo vamos sentar ali numa mesa e, às vezes, em uma tarde, a gente consegue resolver esse problema. Então, é isso que é a conciliação e a mediação. Mas só que esse tema, ele só surgiu no mundo no século passado, tá? Então, assim, de 1900 para frente. Inclusive, o primeiro país que adotou oficialmente foi a Nova Zelândia. E o Brasil é extremamente atrasado em relação a esse tema. Então, outros países já usam a mediação e a conciliação em praticamente todas as áreas do direito. O Brasil, em 2005, ainda estava criando as técnicas, fazendo estabelecimentos. Então, gente, nesse tema, o Brasil é extremamente atrasado. Júlia, mais uma dúvida, mas olhando aqui o artigo 161, posso dar uma lida rápida? Pode. Sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Pelo que eu estou vendo, na Constituição de 1824, a gente, pelo menos nesse ponto, a gente estava adiantado. Ou não? Exatamente. É onde eu quero chegar. Porque, assim, é onde eu vou chegar. Eu estou fazendo essa análise histórica para eu mostrar para vocês que não quando nós falamos que a Constituição Imperial era moderna, não é porque é moderna da minha cabeça ou da cabeça do Rodrigo. Não, eu provo aqui para vocês através de fatos, através de dados que eu trago aqui para vocês. Então, assim, o que acontece? A conciliação hoje, ela é até mais aceita e mais aplicada. Tá? Em 2020, ela é aplicada praticamente em todo o território nacional. Mas, claro que não com uma abrangência como gostaria, mas ela já está bem encaminhada no Brasil. Mas aonde eu quero chegar? É que depois da Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, em nenhum outro momento, em nenhuma outra Constituição, trouxe a conciliação no seu texto constitucional. Ou seja, nós ficamos aí quase 100 anos, né, mais ou menos aí 100 anos, sem a conciliação. E lá na Constituição do Império, gente, lá em 1804, nem existia isso no mundo, porque o primeiro país foi lá na Nova Zelândia, a Constituição do Império já trazia esse modelo. Claro que na época, provavelmente, não devia ser amplamente usado, né, por causa da época. Claro que qualquer justiça, quando ela nasce, ela vai nascer cheia de falhas, cheia de defeitos, que ao longo do tempo vai se corrigindo. Eu não estou falando que lá no Império já existia conciliação perfeita e todo mundo era feliz, não. Mas o Instituto já existia. Então, o que você tinha que fazer? Era só corrigir as falhas. Então, assim, hoje, se nós tivéssemos sobre a Constituição de 1824, eu tenho certeza que o Brasil seria não só o pioneiro, mas, assim, um país extremamente avançado nessa área. Porque olha só o que está escrito no artigo 160, 161 e 162. Ou seja, a Constituição Imperial traz 3 artigos sobre essa questão. E da Constituição atual hoje é de forma até quase que implícita. Olha só o que está escrito. Nas áreas cíveis e nas áreas penais, né? Civilmente intentadas poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas partes. Gente, é praticamente a mesma coisa que nós temos hoje. O que acontece? Existe a justiça restaurativa pelo tribunal, ou seja, o tribunal nomeia um executor, e existe a justiça tradicional, em que, por exemplo, eu assinei um contrato com o Rodrigo, contrato sobre qualquer coisa. E no próprio contrato hoje, eu posso escrever lá, se nós viermos a ter um problema no futuro, nós podemos nomear um árbitro. Então, por exemplo, em vez de eu procurar o Poder Judiciário, que eu sei que vai demorar um tempão, eu procuro um juiz que seja árbitro.
tá? Se vocês entrarem na internet, é muito fácil encontrar. Então, eu vou lá e contrato esse juiz. Esse juiz vai fazer a mediação entre eu e o Rodrigo, num problema que nós tivermos. Ele vai assinar uma ata, vai levar até o Poder Judiciário, tá? E essa homologação vai ser definitiva. Hoje funciona assim. Então, apesar de ter Tininho e Rodrigo, tivermos um problema, nós nomeamos um mediador, que não é do Poder Judiciário, e ele vai até o Poder Judiciário e homologa esse acordo que nós fizemos. Esse acordo ele tem corpo de sentença, tá? E é um ponto muito importante. Lá na Constituição do Império, já trazia essa questão, que eu poderia nomear um árbitro. E esse árbitro, não necessariamente, era uma pessoa do Poder Judiciário, poderia ser qualquer pessoa que fosse qualificada. Então, eu ia, nomeava um árbitro, esse árbitro fazia uma sentença, essa sentença era homologada e tinha força de lei. Então, gente, isso é muito perfeito, muito legal, muito mesmo. Para quem conhece um pouquinho de direito, um pouquinho de justiça restaurativa, é chocado com esse artigo. Inclusive, bem moderno para a época, né? Eu estou pensando até em escrever um artigo jurídico sobre isso. No artigo 161, ele continua, ó. Se sem fazer constar que se tem tentado meio da reconciliação, não se começará um processo. Ou seja, lá no Império ainda tinha uma outra característica que nos dias atuais nós não temos. Você só podia começar um processo no judiciário se você tentasse primeiro uma conciliação. Ou seja, o Império, ele provava, tentava até de um certo modo, coagir você a tentar uma conciliação, para que no futuro não houvesse uma sobrecarga no Poder Judiciário. Ou seja, às vezes o judiciário está abarrotado de processos, e às vezes são processos pequenos que poderiam ter sido resolvidos em uma tarde, em uma sentada, entre eu e o Rodrigo, por exemplo, numa mesa. Então, lá no Império, eles falam assim, olha, você pode até recorrer ao judiciário para resolver o seu problema, mas primeiro você vai tentar conciliação, porque é muito mais barato, é muito mais rápido, não precisa mover toda a máquina pública para resolver, às vezes, um processo que é pequeno. Então, é muito legal, é muito interessante esse artigo. Quantos processos aí o Poder Judiciário poderia retirar dos seus dados se esse artigo aqui fosse aplicado nos dias atuais? Então, é como a gente fala, a Constituição Imperial ela era muito moderna para a época, inclusive para hoje, hein? Inclusive para hoje. Porque hoje esse artigo não existe. Esse artigo não existe. Se você quiser entrar no Poder Judiciário direto, você tem esse direito. Tá? Você tem esse direito. Lá no Império, não. Primeiro você tenta uma conciliação para depois você entrar no Poder Judiciário. Júlia, você acha que isso seria recepcionado na nova Constituição? Eu quero para você. Se os juristas da época de hoje lessem esse artigo, até poderia ser recepcionado, mas eu acho que, como eles nunca tiveram a curiosidade de ler a Constituição Imperial, então por isso que ninguém nem sabe que esse artigo existe. Entendi. Missão para nós. Missão para nós divulgar esse artigo, né? Exatamente. Porque você manter um Poder Judiciário é muito caro. São pessoas, quantas pessoas? Então, por exemplo, hoje, um processo, além de ele demorar muito, ele gasta muito dinheiro com o poder público. E se você consegue diminuir a demanda, você também diminui a máquina pública, né? E tem coisa assim que se resolve num acordo, se as partes tiverem... Tem coisa que dá para resolver no acordo, não precisa. O judiciário... Eu acho que hoje há um certo sentimento assim, que o judiciário tem que resolver o mundo, entendeu? Que o judiciário tem que resolver as relações. Então, vamos com calma, porque o judiciário é para coisa séria. Não é para... Eu já vi caso de juiz julgando causa de R$10. O juiz chegou a dar o dinheiro para encerrar a porcaria do processo. E ainda perguntou para o Ministério Público se eles não tinham mais o que fazer. Houve um caso que, se eu não me engano, não sei se chegou no STF, mas eu acredito que chegou. O STF julgando o roubo de uma galinha. Eu acho que foi isso. Foi uma galinha, ou foi um pato, cisne, sei lá, uma coisa assim.
Se eu não me engano, chegou no STF, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Então, assim, você botar o STF para julgar o roubo de uma galinha, por exemplo, nem que seja uma história inverídica, mas é um absurdo, né? É um absurdo. Mas eu acho que isso é verdade, Júlio, acho que isso não é mentira, não. E falando em STF, agora a gente chega neles, né? Praticamente, né? Eu quero mencionar aqui o artigo 162, que eu acho que é o que eu mais gosto da Constituição Imperial. Eu acho muito interessante. Ah, é? O que eu mais gosto é o poder moderador e a chave da nação, mas tudo bem. Eu acho muito legal esse artigo 162, eu vou dar uma pincelada aqui. O artigo 162 está escrito o seguinte: para este fim, haverá os juízes de paz, e eles serão eleitos. Gente, o que era o juiz de paz no Império? O juiz de paz, aqui em outras palavras, ele era o quartinha do quarteirão. Sabe quando a gente fazia no jardim de infância, que tinha um quartinha do corretor para não deixar as crianças correrem? Aqui no Rio a gente chama de inspetor. Inspetor? Então, era o inspetor do corretor era o juiz de paz lá no Império. O que o juiz de paz tinha como função? O juiz de paz ele era eleito, era uma característica dele, ele tinha um mandato, ele era eleito, e ele definitivamente era o quartinha do quarteirão. Ou seja, ele tinha uma função que também tinha o propósito de desafocar o judiciário. Além da conciliação e do juiz de paz, os dois tinham mais ou menos a mesma função, desafocar o poder judiciário. Então, gente, olha que legal que é o juiz de paz. O juiz de paz, ele tinha poder de polícia, ele tinha poder de multar, ele tinha o poder de dar uma sentença, ele tinha o poder de um juiz. Mas eu quero um juiz do quarteirão, e é definitivamente do quarteirão, tá, pessoal? Está expresso nos códigos da época que ele tinha a prioridade dele era cuidar de um quarteirão. Então, o que é muito interessante. Então, por exemplo, olha, uma das prerrogativas, uma das atribuições do juiz de paz era ele tinha que ficar na rua fiscalizando para ver se ninguém jogava papel na rua, que se jogasse podia receber uma multa, se ninguém fosse pichar uma parede, se aparecesse alguém desconhecido no seu quarteirão, esse juiz de paz tinha que ir até essa pessoa e fazer um termo para falar com aquela pessoa o que ela está fazendo ali no quarteirão, porque poderia ser um assaltante, poderia ser uma pessoa estranha naquele quarteirão, então ele tinha essa função de ficar fiscalizando de fato o quarteirão. Então ele era um inspetor do corretor. Qualquer coisa que acontecesse, você podia até um juiz de paz pedir para ele resolver, pedir para ele dar uma sentença, pedir para ele dar uma multa, pedir até, inclusive, se fosse o caso, pedir força policial e tudo mais. Então, volta e meia, tem uma briga na rua, chama o juiz de paz que ele ia lá e resolvia. Hoje, eu não sei se seria recepcionado, com certeza não poderia ser por quarteirão, né, porque está o tamanho do Brasil, mas na época era uma coisa extremamente efetiva, porque se você pichasse, por exemplo, uma casa, você não ia levar isso para o Poder Judiciário. O próprio juiz de paz ia ali na hora, ele tinha uma caderneta, ele dava uma sentença e só levava para o Poder Judiciário homologar. O Poder Judiciário homologava, e se fosse o caso, ou mandava uma sentença para a pessoa, para ela ser presa, se dependendo do crime, ou mandava uma multa, o que acelerava bastante o processo. Eu acho bastante legal. Bacana. É bacana, né? É bonitinho, é bonitinho, bonitinho. É bonitinho. Pessoal, o que vocês gostaram do juiz de paz? Aí eu achei bem... Ele é bem o pessoal gostou, o pessoal falou assim, teve gente falando assim, hoje o juiz de paz, por exemplo, o Rafael tá falando aqui, atualmente o juiz de paz se limita a fazer casamentos. Hoje é basicamente isso. Mas na época ele tinha muitas outras funções. Eu não sei, eu nunca achei uma foto da época, mas eu fico assim, imaginando o juiz de paz com naquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, acho que todo mundo já assistiu, que ele bota assim uma faixinha escrita assim, inspetor, e fica andando com uma cadernetinha assim, todo mundo que corre, ele dá uma cadetada
Importa o pessoal de detenção. Agora chegamos no STF. Agora nós chegamos no STF. Chegamos na última instância, Júlia. Chegamos Daqui na não tem. Eu penso assim, a STF é igual ao inferno, não há salvação. Chegou ali, não tem salvação. A salvação. Tudo há, Rodrigo. A salvação. Gente, o STF no Império não se chamava... Hoje, para quem não sabe, gente, é porque na minha faculdade de Direito eu ainda escutava algumas pessoinhas dizendo Superior Tribunal Federal. Gente, não é superior, é Supremo Tribunal Federal, tá? Eu pensei que fosse superior. Não, é Supremo. Superior é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? O STJ é a instância especial e o Supremo é a instância extraordinária, que nós chamamos. Tá, pessoal? Então, não confunda. Gente, é muito feio você falar que STF é Superior Tribunal Federal. É muito feio. É Supremo Tribunal Federal, hein, pessoal? Mas lá no Império, era Supremo Tribunal de Justiça. Tá? Então, é parecido com a STJ, mas lá no Império chamado... Mas é a mesma coisa que o STF nos dias de hoje, tá? As características dele é que não era ministro, era conselheiro, o nome. Então, fora isso, era praticamente a mesma coisa. Então, se você hoje, nós chamamos, por exemplo, ministro Dias Toffoli, no Império seria conselheiro Dias Toffoli. Então, tem essa diferença de nomenclatura, que também não interfere em muita coisa, mas é importante mencionar aqui. E ele só tinha, gente, só tinha 3 prerrogativas. O Supremo Tribunal de Justiça. Só tinha 3 prerrogativas, que seriam conceder ou tenecar revista nas causas, conhecer dos delitos e dos erros de ofício que cometerem seus próprios ministros, os empregados do corpo diplomático e os presidentes de províncias, e conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição. Ou seja, hoje no STF, o que você pode levar para o STF? Todas aquelas causas que afrontem a Constituição. Só que nossa Constituição é desse tamanho, então você já sabe que praticamente quase todas as causas podem ser levadas ao STF nos dias atuais. Lá no Império, você só podia levar a causa em 3 ocasiões, que seriam conhecer ou tenecar revistas. O que isso quer dizer? Era um processo de revisão. E não era revisão qualquer. No Código do Império, está escrito o seguinte. Vou deixar aqui. Pode aqui, pessoal, um momento. Quer que eu leia, Julinha? Não, achei aqui, ó. O que seriam essas revistas? As revistas seriam que elas só poderiam, por exemplo, eu entrei com um processo lá na primeira instância. E aí o processo não foi do meu agrado, eu entrei na segunda instância, também não foi do meu agrado. Hoje, se você afronta uma lei federal, você pode entrar com um recurso para o STJ. E se aquela decisão ela afronta a Constituição, você pode entrar com recurso para o STF. Hoje, nós funcionamos assim, no Poder Judiciário. Lá no Império, nós só tínhamos, também tínhamos 4 instâncias, gente, um erro aí que o pessoal comete muito. O STF e o STJ não são instâncias. Tá? Deixa eu explicar aqui melhor para vocês entenderem. Nós temos hoje no Brasil a primeira instância, que são os juízes de direito. Nós temos a segunda instância, que são normalmente, todo mundo só deve ter visto aí para explicar para vocês, seria uma turma. Lembra quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele cometeu um crime, ele foi julgado por quê? Primeiro ele foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, né, que ele era a primeira instância. Depois ele foi julgado por uma turma, vocês lembram? Que era o término. Lembro. Esse é a segunda instância.
Se ele disser que aquela sentença, né, se chama acórdão completo firme, quando ela afronta uma lei federal, ele pode entrar com um recurso especial, que é para o STJ. E se aquela acórdão do STJ afrontar a Constituição, ele pode entrar com recurso extraordinário, que é um recurso para o STF. Lá no Império era parecido com isso, mas você só podia entrar com recurso para o STF do Império se, até escrito o seguinte, ó, se houvesse manifesta nulidade ou injustiça notória. Ou seja, hoje nós só podemos atentrar no STF se afrontar a Constituição Federal. No Império, era se houvesse nulidade ou injustiça na sentença. Era muito mais prático, né, pessoal? Porque lá no Império nós tínhamos uma população muito menor e um poder judiciário também menor. Então, era mais fácil você perceber se houve uma injustiça. E hoje eu não acho que seria muito válido essa questão, porque a palavra injustiça, ela pode significar qualquer coisa, então é um conceito muito amplo. Então, eu não acho que seria muito válido nos dias atuais, esse artigo. Mas era o que estava escrito na Constituição do Império. Então, as pessoas elas poderiam pedir uma revisão das suas causas para o Supremo Tribunal de Justiça, quando houvesse nulidade ou injustiça em suas sentenças. O Supremo Tribunal de Justiça ele também reconhecia os erros e os delitos cometidos pelos magistrados, pelos presidentes de província e pelo corpo diplomático, e ele conhecia os delitos, os conflitos de jurisdição. O que é conflito de jurisdição? Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime aqui em Brasília, mas ela foi presa lá no Goiás, e ela tem domicílio em São Paulo. E aquela pessoa que sofreu o delito, né, que sofreu a agressão. Ela morava em Minas Gerais. Então, quem é que vai julgar a causa? É São Paulo, é Brasília, é o Goiás ou é Minas Gerais? Então, às vezes, existem esses conflitos de competência. Então, quem definia, quem ia julgar, era o Supremo Tribunal de Justiça. Também é uma característica importante, nós temos algo parecido com isso nos dias atuais também. Tá? Então, sobre a Constituição Imperial no Poder Judiciário, é isso, né? Eu mencionei os principais pontos, os pontos mais legais, mais interessantes. Se alguém tiver pergunta, pode fazer aí. Olha, pessoal, aproveita que hoje a gente tem aí 7 minutos para fazer pergunta, pessoal. Deixa eu ver aqui que tem uma galera que já se manifestou. Rafael, no Império o sistema era muito mais prático e também muito mais justo. Acontece que na época do Império as pessoas tinham uma noção clara de justiça e não existe a cultura relativista da atualidade. Então era muito mais prático naquela época e muito mais correto. O Lucas falou muito disso devido ao positivismo que trouxe a relativização. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não tem mais pergunta. Deixa eu ver, pessoal. Se tiver pergunta, manda aí. Deixa eu acenar para a galera que entrou. Júlia, eu acho que a história da galinha é verdadeira, que está todo mundo falando aqui, ó. Júlia, perguntaram aqui se existe a lei de remoção de juízes. Quando eles falam remoção de juízes, tem 2 aspectos. Pode ser remoção de juiz de cidade, é isso? Por exemplo... Eu acho que ele está falando de remoção física. André, eu estou vendo aqui o tempo da live, faltam 6 minutos mais ou menos para acabar. Porque pode ser, por exemplo, os juízes, eu acho que ele quer perguntar o seguinte, por exemplo, eu fiz uma prova de juiz aqui para Brasília, e eu, por algum motivo, queria transferência para, sei lá, Tocantins. É isso? Você quer saber se poderia... Eu acho que é isso. Não, ele está falando de impeachment. Não, impeachment de juiz acho que não era previsto, não. Era previsto aquele afastamento pelo imperador. Isso. Impeachment, não.
Tinha um afastamento pelo imperador que poderia ocorrer por qualquer pessoa. A pessoa poderia ir fazer uma queixa, chegava ao imperador e ele decidia se suspendia ou não aquele juiz. Impeachment não existia. Mas não tinha impeachment. É o artigo 154, Lucas, que fala assim: o imperador poderá suspendê-los, ou seja, os juízes de direito, por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Outra característica aqui, Rodrigo, que eu gostaria de mencionar, é que o poder judiciário ele não é composto apenas por juízes, né? Ele tem outros órgãos que o auxiliam. Por exemplo, o Ministério Público, os promotores, né? Lá no Império nós também tínhamos já a instituição do Ministério Público, exatamente com esse nome. Então, assim, o Ministério Público é um órgão extremamente importante. Volta e meia nós também temos essa relação aí de independência do Ministério Público, né? Quem lidera e quem é o chefe do Ministério Público hoje é o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, né? Ele é o nosso Procurador-Geral. E lá no Império nós também tínhamos o Ministério Público, também era uma inovação para a época, que eram os acusadores, que o pessoal chamava. Ele, no início, foi muito combatido pelo Partido Liberal, mas depois a instituição ela cresceu e ela começou a se fortalecer nos finais do reinado de Dom Pedro II aí. Mas é um ponto importante de se mencionar. No Ministério, nós também tínhamos o Ministério Público. Júlia, em 3 minutos, o que você acha que do Poder Judicial teria cabimento ser recepcionado na nova Constituição Imperial? Rodrigo, é muito parecido, né? Como eu mencionei aqui, o Poder Judicial ele foi o menos modificado nessa transição de monarquia para a república. Com certeza, esse artigo 154 aí, praticamente todo, ele seria revocado, porque essa questão de se é injusto ou não é uma questão muito ampla. Qual artigo que você falou? O 164. Tá. Mas essa questão do poder judicial independente eu acho extremamente importante, porque eu acho realmente que o poder judiciário tem que ser independente, é importante isso, como instituição. Essa questão dos jurados, existem jurados na área civil ou na área criminal, eu acho também que pode ser uma alternativa, pode ser uma coisa legal, tá? Outra questão, óbvio, essa questão do imperador ficar sabendo dos delitos dos juízes, tem que ser recepcionado também, é muito válido. Essa questão que qualquer pessoa pode fazer uma petição contra o juiz também é importante, que isso dá uma democracia. Abuso de autoridade, que eu mencionei, também tem que continuar. A parte da conciliação, sem dúvida. Então, acho que quase tudo, acho que só 164 mesmo. Na verdade, 164 poderia ser reformulado, tá? Então, assim, para ele ser recepcionado, ele poderia sofrer algumas modificações. Bacana. Pessoal, já estamos encerrando aqui a live, que já está dando o nosso tempo. Júlia, mais uma vez, muito obrigado por você dispor do seu tempo, do seu conhecimento. Estou vendo que está nascendo aí uma palestrante para futuros encontros e simpósios. Começa assim, como quem não quer nada, de repente a gente vai ver a gente está palestrando. O pessoal que está aqui está parabenizando, parabéns, doutora Júlia. Eu que agradeço aí, a Júlia está sempre parceira, aí de longa data, desde 2017, né, Júlia, que a gente já milita junto, a gente já... 2017. Na próxima live, nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui. Nós vamos falar sobre, para eu seguir aquele raciocínio que eu vou falar logo os principais pontos, e depois, se a gente tiver tempo, eu vou falando dos tópicos secundários. Então, para seguir esse raciocínio, eu vou falar sobre as garantias e direitos civis e políticos do Império. Tá, depois você passa os artigos, que aí eu já coloco para a galera estudar, já vim para a live estudado, que isso adianta.
Pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou. Uma boa noite para todo mundo. Vamos avante mesmo, vamos mudar o Brasil. Começa assim. Vamos no grito de guerra, Júlia? Boa noite e... Eu queria agradecer aqui, pessoal. Obrigada. Sexta-feira que vem, 21 horas, estaremos aqui. Hein? Vamos lá, Júlia. Uma boa noite e... Salve, Dom Salve, Luiz. Dom Luiz. Valeu, pessoal. Fui. Fui.